Bem-vindos ao Falando com o Coração, com Débora Tessler, o podcast que você já sabe. Um convite para a gente ser quem a gente é, trazer as nossas verdades, se conectar num lugar muito especial, daqueles lugares onde a gente não usa as nossas máscaras. E essas são as verdadeiras conexões. Hoje estou super inspirada. A minha convidada de hoje é a empreendedora Paula Moraes, a dona da Just Chocolate. Quem está em Porto Alegre ou não, pode seguir ela e ver postando assim enlouquecidamente. Eu vou dizer para vocês que essa é a referência que eu gostaria do que acontecesse com Falando com o Coração. Fica a dica, podem compartilhar, porque todo mundo vai lá e compartilha esse chocolate. Bem-vinda. E compartilha mesmo, né? Ô, uma loucura? Guria, eu até criei uma coisa sem nem saber, no sentido de que como é que eu posso fazer para registrar as pessoas quando vão, tipo assim, né? Para não perder nenhum registro. E aí eu tenho um painel atrás, que é onde ficam os chocolates, e tem um painel onde tá o meu boneco, né? A minha boneca, meu boneco, né? O desenho atrás, e viralizou. Então tem gente que passa, que nem a Carmen Ferrão foi lá, no final de semana, ela assim, ela foi com a Aninha, com o marido e com a neta, e ela assim, tá, e eu não vou tirar foto? Vamos tirar foto. É isso. Tu tá provocando FOMO nas pessoas. Sim, não, aí tem gente que vai, por acaso eu não tô, que raramente eu não tô, eu não tirei foto contigo. Vamos voltar, então. É isso aí. Paulinha, eu tô muito feliz de estar aqui comigo. A gente já vai chegar no fenômeno do chocolate. Mas eu gostaria de iniciar por um outro lugar. Já vou chorar. Eu tô muito manteiga derretida. Eu quero te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Opa. Nem naquela live na pandemia. Uma live maravilhosa. Procurem no Instagram, vão lá na Devora Connection. Foi uma das mais assistidas do Devora. Foi muito legal aquela nossa live, em 2020. Meu Deus. A melhor coisa da pandemia na minha vida foi o Devora Connection. Foi muito legal mesmo. Eu não te fiz essa pergunta lá, porque nem tava pensando nisso, mas desde que eu te confirmei aqui nessa agenda, eu falei, eu vou começar com um assunto... Tá guardado. Vou fazer a minha pergunta, tá? Vamos lá. Quando que tu descobriu que tu gostava de mulher? Que legal! Que legal, guria! Eu lembro. E eu lembro exatamente o momento que eu me dei conta, tá? Eu que levo isso de uma forma super... como é que eu vou dizer assim? Normal. Aliás, literalmente normal. Mas é que é normal, né? Mas eu lembro, quando eu tinha, acho que 7 para 8 anos. E eu sofri um acidente grave no colégio. Farroupilha. Eu tinha a altura da porta. Não que eu seja muito maior que isso. Mentira, eu sou assim. Mas eu fui fazer alguma coisa para minha professora, né? Eu já tinha acabado o tema, ela pediu uma coisa e eu saí e a porta bateu violentamente. Eu saí da sala e a porta bateu violentamente na minha cabeça. E eu caí. Tá? E eu acordei nos braços da minha professora. But calma, não era essa a professora. E aí, eu tive que levar pontos, fui pro hospital, foi um apagão mesmo. E aí eu fui para casa, né, repouso, né, sei lá quantos dias. E eu lembro da minha mãe, eu morava na Iguaçu, e a janela do meu quarto dava pra rua. E aí a minha mãe tocou um interfone, acho que deveriam ter ligado, né, porque naquela época não tinha, obviamente, celular. E a minha mãe, tia Marília tá chegando. Nossa, a tia Marília foi viva, ela vai ouvir isso, vai lembrar disso. E aí, eu só espiei pra fora, assim, vi. Eu fiquei toda nervosa com que roupa eu ia colocar. Então, tipo assim, eu não queria estar de qualquer forma pra receber a tia Marília. Então, eu lembro disso, e eu lembro de uma outra vez que eu tava esperando com a minha mãe, com o meu irmão, acho que meu pai no hospital, porque tava de plantão, e eu lembro de alguma coisa que eu fiz no estacionamento. Então, assim, são coisas que eu tenho lá dos meus 7, 8 anos de idade. Vamos dizer que eu marco 8 anos, né?
E tive minhas paixões platônicas, como qualquer pessoa, né? Eu digo que paixões e amores acho que só mudam de endereço, acontecem, né, para todo mundo. E é isso que eu me recordo da primeira vez. E digo mais, meu primeiro beijo com mulher foi a coisa mais linda da minha vida. Conta, agora conta. E assim, eu namorava um rapaz e eu... Isso tu tinha quantos anos, mais ou menos? eu tinha 17 para 18. Pô, 10 anos, ó. 10 anos depois. Mas eu já tinha tido alguns flertes, sim, só de perceber, fui apaixonada por uma pessoa que é minha amiga hoje, minha primeira paixão da vida. E eu, enfim, tava namorando com ele, enfim, me traiu, me sacaneou, e aí acabei o namoro. E aí eu fui jogar um torneio de pádel em Pelotas. E eu fiquei na casa dela, mas nada... Muito pelo contrário, tinha até outros meninos interessados e eu também. E só que ela saiu, assim, foi se arrumar e eu olhei pra ela de forma diferente e ela percebeu. E aí, de noite, a gente foi pra festa do pádel, não sei mais o quê. E aí ela... voltamos pra casa. Aliás, ela vai atrás de mim, depois da festa, disse assim, eu sei por que tu me olhou daquela forma. Hoje à tarde. Fiquei apavorada, né? Tipo assim, fui descoberta. Apavorada. E aí, ela me cata na rua, a gente vai pra casa dela, uma pessoa nos levou pra casa dela e ela foi braba, e aí o cara que nos leva pra casa dela, não, calma, que tem pra todo mundo. Quem quer saber de ti? E aí eu subo apavorada, tipo assim, fui descoberta. E eu sento na beira da cama e eu começo a chorar e ela sentia calma. Eu percebi que tu me olhou de outra forma. E, né, blá, blá, blá. E a gente ficou horas conversando, até que eu levanto da cama. Eu tinha uma semifinal para jogar no dia seguinte. Eu jogava pádel profissional naquela época. E eu tropecei na cama. E eu caí. Mas... Caiu de novo. mas foi na cama. E eu caí, só que assim, ó... a gente não se beijou de cara. Bom, ou deve ter durado minutos, mas pra mim durou milênios. E aí foi lindo o nosso beijo. A gente namorou por um tempo. E, pra mim, assim, se eu pudesse ter todo o primeiro beijo daquela forma, eu ia ficar feliz da vida. Que legal. É que tá tão bem resolvida com isso, porque isso é uma coisa normal, né? E por isso que eu resolvi te perguntar, começar por esse assunto, sabe? Tu já fala no Instagram, tu já, né? É porque, guria, eu acho que a gente... semana passada eu usei uma frase, mas acho que vale pra tudo, né? As pessoas são responsáveis por aquilo que elas querem que os outros entendam, né? Mas, na verdade, também tem que pensar como é que os outros estão entendendo aquilo que a gente tá falando. Então, assim, eu sempre... com a maior normalidade possível. Tá? Até ir pra praia com a namorada, apresenta pros amigos dos pais, leva. Nunca teve, tem o fulaninho, mas tem a fulaninha. Não, é a fulana. E eu não tive este tipo de preconceito em casa, de eu ser gay ou não ser gay. Tá, como é que foi contar em casa? Eu vou ter que contar em partes, porque tem uma parte que envolve terceiros que não viria ao caso, né? Mas eu acho que, como tinha um assunto um pouco mais... não que não fosse um assunto sério, muito sério, né? Afinal, eu filha de uma mãe que tem origem alemã, né? Também não sei todos os sonhos dela. Sabe que é uma coisa que eu acho que eu nunca conversei com a minha mãe? Eu sei que eu fui o sonho da minha mãe, desculpa, meu irmão. Pelo menos, né? Ouvi, mas se ela... Eu nunca ouvi da minha mãe eu sonhava que tu tivesse filhos. Né? Porque eu poderia ter filhos, mesmo sendo gay. Mas, realmente, talvez seja uma conversa ainda para se ter com ela, depois de tantos anos. Mas como estavam tendo assuntos um pouco mais... graves dentro de casa, bem graves. Que merda, né? Já vou começar a chorar. Então, eu tava na faculdade de psicologia e
E tinha um exercício numa cadeira. E era escrever... Escrever um... E o pior que foi sorteio o assunto. Pior que foi sorteio o assunto. Tudo, sim, né? Ia por esse caminho. E eu tinha que falar sobre a homossexualidade. Eu escrevi um livro. Tem um livro lá na faculdade da UBA. Ah, não, calma aí. Foi sorteio o assunto e tu pegou esse assunto. Peguei esse assunto. E aí eu escrevi, era um grupo, eu não sei se tinha 2 ou 3 pessoas, mas daqui eu lembro o nome da outra menina, que era Helena Beatriz, que era a Hebe. E aí a gente escreveu, só que tinham vários capítulos, né? Tem a homossexualidade nos animais, tem uma série. Gente, é muito além, né? É um assunto que dava pra gravar 27 podcasts, né? E aí a gente escreve sobre aquilo e aí ficou pronto o livro, literalmente de capa dura, tudo. Só que tinha um assunto muito mais grave em casa, que tomou uma outra proporção. E aí não foi, assim, um big deal. Muito pelo contrário. Eu lembro até que eu estava caminhando no parcão e o meu pai tá me esperando numa das voltas. Tá me esperando bem no topo, com a 24, né, subindo ali a rampa. Eu levei um susto que tô fazendo no parcão. Eu vim conversar contigo. Eu ia encontrar com a minha mãe, porque a gente ia sair pra comprar alguma coisa, roupa, whatever. E aí eu entro no carro dele e volto pra casa. E aí eu não tava entendendo nada, e aí tá a minha mãe sentada, ele sentado. E eu não lembro exatamente como é que começou o assunto. Eu lembro da parte essa é o que eu conto para todo mundo, afinal faz anos, né? Ele abre assim o terno, o paletó e tira uma carta. E era a carta para minha primeira namorada. Quando a gente tinha acabado, quando a gente não tava mais namorando. E era a carta pra minha primeira namorada, e ele faz assim, joga. Sabe assim, abre assim a carta. Eu fiquei olhando, fiquei pensando cá comigo, o que eu vou dizer, mas fui ligeira. Aí ele começou a falar, porque eu tava em Pelotas, eu não tava mais com ela, e eu até não lembro se eu não tinha ficado com um cara nesse meio tempo, acho que sim, porque eu tive como é que é, um cara que eu fiquei entre a primeira namorada e a segunda, e aí não tinha celular na época, não existia, né? E aí aconteceu alguma coisa no final de semana que eu fiquei sem ter comunicação de sábado para domingo. E voltei de Pelotas, tava na casa de outra pessoa, fui jogar outro torneio, volto. E a gente tava atrás de ti, não sei o quê. Aí o meu pai, obviamente, acho que já tinham pego aquela carta já fazia um tempo. Eu tava me descobrindo, né? Descobrindo balada pra ir. Bah. E aí eu anotava os endereços e eu tinha uma escrivaninha no quarto, pegava os negócios, tirava e guardava. Eu acho que ele viu escrito com lápis a fundo numa das folhas e foram ver que não era o endereço. Assim, ele assim, quase que eu vou dizer pra ti que tu tava indo no endereço errado, né? E aí eu só olho pra ele assim, vocês mexeram onde não deviam, descobriram que não queriam. E eu levanto e saio da sala. E essa foi a nossa conversa. Bah. Não teve outra conversa em relação a eu ser gay. Teve conversa sobre em relação à namorada, quem tu tá, gosto dela, acho que ela é bacana. Isso minha mãe, assim, foi uma pessoa sempre muito aberta. Minha mãe sempre me quis sempre muito feliz, né, em relacionamentos. Venho tentando, inclusive. Mas é isso, assim, não tive maiores problemas em relação a isso. Ah. Paulinha, e sabe por que eu fiquei pensando nessa pergunta? Porque eu conversei com Rafa Mello, a Sara Vica, estão convidados a assistir esse episódio, já está no ar, e eu fiz a pergunta para ele, quando que ele se deu conta? E ele trouxe toda a construção, e da mãe se dar conta, que ele brincava na cortina como se fosse uma saia, que as primas já meio que se davam conta, mas até ele, né? Guria, eu, por exemplo, assim, não tem aquele estereótipo de, brincar de carrinho. Não, Sim. eu tinha uma boneca favorita. E sabia Eu tinha que uma boneca favorita, eu tinha o meu ursinho de pelúcia favorito, que eu tenho até hoje, que se chama Pepe. Tenho ele guardado comigo. Não me desfaço ele de jeito nenhum. Brincava de Lego, Gustavo construiu o castelo da princesa. Eu nunca tive
Tipo assim, sei lá, na minha época, acho que era comandos em... Não! Eu era da boneca do ursinho e era da geral. Sim. E me chamou atenção a tua resposta, que foi que tu sentiu. Tu disse assim: "Ó, vou te dizer a primeira vez que eu senti, que eu me dei conta". Uhum. Porque eu queria estar apresentável pra ela. Ah, incrível isso, né, da cabeça, Uhum. né. Tá, E terapia, tá? Bah! dá-lhe terapia. Meu Deus! E como? E tá, e para os amigos? Como é que foi contar para os amigos? Não teve um evento. Não teve um evento. Não teve um evento, ó. Não teve um evento. Ao natural. Foi que bom. Tipo assim, nunca tive, assim, as tia perguntando no Natal: "E aí, os namoradinhos?" Não, nunca teve isso. Nunca foi um evento. E Paulinha, eu já ouvi tu falando que não quer ter filhos. Acho que tu já falou sobre isso na tua rede social e agora tu falou: "Ah, de ser mãe, será que a minha mãe tem expectativa de eu ter filhos, pra ela ser avó de ti, né?" Uhum. Que dizem que a experiência com a filha, quando a filha que tem o filho, é diferente. Quando tu construiu essa decisão de não ter filhos? Na Não ver quero ser mãe. na verdade, não foi uma construção. Eu Uhum. acho que, assim, eu me relaciono com mulheres, né, desde que me conheço por gente, assim, né. Então, eu acho que não é uma decisão só minha. Acho que é uma decisão também da minha parceira. E eu já tive algumas namoradas com filhos, que inclusive são experiências, bem diversificadas do que eu tive, né. Eu digo assim, as últimas 2 que eu me relacionei que tinham filhos, uma é até hoje minha amiga, assim, do coração, né. A filha dela tinha 12 anos na época, e a gente teve um desconforto. Então, assim, tu te relacionar com alguém que já tem uma filha, né, um filho, acho que deva ser também para homens também, não deve ser diferente, eu Uhum. digo, só muda o endereço, mas para mim, assim, cara, ela tem que escolher a filha dela, né, e ela escolheu a filha dela, e tá certo, porque senão é mais terapia, né, Pra todos. pra todo mundo. Então, assim, foi uma pessoa que eu gostei demais, mas naquele momento que ela tinha 12 anos, não deu certo. E a filha dela tá morando, eu não vou falar o país só pra não, né, Uhum. ela tá morando fora, tá morando em outro continente, e a filha dela teve em Porto Alegre. Agora, dezembro, e foi na minha loja. E aí ela aparece. Claro que eu já tinha voltado a falar com a mãe dela é super minha amiga, e aí ela aparece, eu sabia que ele ia estar em Porto Alegre, mas não sabia que ele ia aparecer na minha loja. Então ela aparece na minha loja, e ela assim: "Oi", e eu disse assim: sério?", eu comecei a chorar. "Se eu não acredito que você tá aqui". E ela me dá um abraço, e ela disse assim: "Tu continua com o mesmo cheiro", eu disse: "Ah, pois". Então assim, experiência, eu vou dizer assim, que no começo foi negativa, que hoje em dia é super positiva, já tá com 19 anos, hoje eu acho que ela super ia gostar que eu namorasse a mãe dela, mas a mãe dela eu e a mãe dela a gente é amiga, nada a ver, né. Isso a vida já andou léguas, né, pra frente. E eu tive uma outra relação super positiva, onde o filho da minha namorada me adorava. E eu tinha uma relação muito bacana com ele, eu e a mãe dele acabamos não dando certo e tudo certo. Fora essas 2 ocasiões, eu não eu já namorei uma moça que ficou grávida logo depois do nosso término, teve um member com o pai do filho dela, e aí ela disse: "Mas eu não quero ficar com ele, eu quero ficar contigo", eu disse, e eu fiquei com ela até a criança nascer, Bah. né. Mas assim, nas minhas últimas relações, as minhas namoradas não queriam ter. Então, eu acho que, né, eu acho que eu não pretendo jamais, ter, eu não quero nem ter o próximo cachorro sozinha. Vamos entrar nisso. Então, assim, a minha última relação, então, eu lembro desde o começo. "Não quero, tenho pavor de criança". E eu disse: "Mãe, eu não tenho pavor de criança, mas respeito não querer ter". Então, como era uma relação que se encaminhava, né, por um período longo,
tudo bem, tudo certo. E next, os filhos seriam business ou outras Uhum. coisas. Mas eu digo hoje, dia de hoje, que a gente está gravando aqui esse podcast, se eu viesse a conhecer uma outra pessoa e que quisesse muito ter um filho, eu acho que hoje eu não iria me opor. Olha! Uhum. Porque eu acho que hoje em dia a responsabilidade de colocar uma criança no mundo é muito grande. E tu tem que dividir essa responsabilidade com alguém. É desafiador. É demais. Eu nem vou usar a frase que a Oma usava, né? Mas que mundo que nós estamos? Não, mas cara, em que mundo que a gente tá? É. Não dá pra. Assim, ó, eu bato palma para quem bate no peito e quer ter um filho e criar um filho sozinho. É muito difícil. É muito difícil. Tudo, tudo. Vai pra praia, uma malinha tua, 5.000 malas da criança. Tu não consegue mais. Tu, tu cria uma raiz de outra forma. E eu posso estar falando uma bobagem porque eu não sou mãe. Eu não sou mãe de uma criança humana, mas eu sou mãe de uma loja. Criar raízes é outros 500 para tudo. E eu digo isso porque foi assunto da minha terapia quando eu assinei o contrato da minha loja. Tá, vou deixar a função do cachorro para depois. Vamos falar sobre isso, porque eu também queria puxar esse assunto. A gente já teve algumas conversas no paralelo sobre tu ter o teu negócio. Cria pra ti, chega de criar para os outros. Que Conta um sempre criei com pouco. louvor, né? Conta um pouco desse processo de amadurecimento da ideia até botar em prática. Aqui a gente passa por muitos assuntos. É. Guria, desde que eu terminei lá a N-Divine em Nova York, né? Que é gestão de alimentos, gastronomia, que surgiu num período, inclusive, que eu não falava com a minha mãe, né? Surgiu de oportunidades, porque eu acabo sendo uma pessoa conhecida em Porto Alegre, né? Então, assim, abrir portas, relacionamento, eu que acabei entrando para a parte saudável quando eu emagreci muito e fiquei doente, né? Aí uma grande marca me puxa e disse, não, a gente quer no nosso time. E aí, do nada, não, pera um pouquinho, surgiu um curso na cidade que eu mais amo nesse mundo, fora Porto Alegre. E aí eu volto de lá e disse, bom, agora eu tô... Acho que... Eu sempre digo que a gente nunca tá pronta, mas a gente tá sempre aberta a aprender mais. Então, eu assumo uma responsabilidade de criar produtos, criar novas portas para aquela empresa. E isso vai puxando uma coisa para outra. Aí, nisso, eu que sou uma apaixonada por P&D, né, que é produto de desenvolvimento, e começo a criar produtos. Conhece o IP Aranha, o IP também, já trabalhávamos junto. Então, assim, eu começo a criar coisas para os outros e as coisas começam a dar certo. Só que ao mesmo tempo que a gente vai criando coisas para os outros, a gente começa a deixar nossas coisas de lado também, né? E vai também se criando expectativas sobre as coisas, e as coisas vão dando certo, aí next, mais uma coisa, mais uma empresa. E aí eu acabo criando a minha empresa para criar produtos para os outros, mas ao mesmo tempo sempre criando para os outros. E aí, espera um pouquinho. Comecei a criar as minhas coisas antes da loja, né? Aí crio, lá em 2019, o meu cold brew. E a coisa começa a andar. Entra a pandemia. Entra um ex-partner que, né, passa a mão. Aí eu tenho que entrar com o processo. Aí recebo isso de volta, mas a gente já está no meio da pandemia. Nisso eu crio, ajudo a criar outras marcas, né? Mas é sempre aí vem o erro da Paula, porque criar marca com quem tu tá te relacionando, tu cria Afetivamente. outras expectativas, Uhum. né? E realmente nem tudo
Nem tudo é para sempre. E aí, quando cai uma carta do castelo de cartas, cai todo o castelo de cartas. E aí, tu começa a tratar outras coisas na terapia, e aí tu não consegue, né, separar a Paulinha da Paula, ou a Paulinha da Paula e da Paulo Remo. E aí, acaba dando uma merda. E aí tu tem que porque assim, eu estava pensando hoje de manhã, como é difícil, separar, quando tu é uma pessoa engraçada nas redes sociais e tu querer falar sério, né. Então, assim, as separações de personagem são dolorosas também. E eu ouvia, obviamente, algumas pessoas e às vezes eu eu dou a entender que eu não tô ouvindo, mas eu tô entendendo, eu tô ouvindo muito. Eu tô ouvindo muito. E eu construí a True Bites, que vem antes da loja de chocolate, no silêncio. Pra não dar errado. E tinha o Cold Brew, eu tinha me tornado sócia da Abacaxi Caps, que veio esse nome depois, e estava ficando pronta a True Bites. E a True Bites obrigada. A True Bites era meu sonho de adulta, né. As coisas que eu via, que eu vejo em viagem, porque eu viajo bastante, são 67 países nas costas, né, anualmente indo para lugares, conhecendo métodos, produtos e sonhos. Quero ter isso para mim também, não só para os outros, mas nunca fazendo. Então, quando eu decido, fazer a cozinha da True Bites e botar o do melhor, é botar o do melhor. Eu ia ter uma das cozinhas mais fodas de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. E entrou enchente. E é inacreditável porque, ficou pronto no dia 26 de abril. Ah, Eu fui para Nova York em janeiro, e eu estava com a Gabi, com a Bruna e com a Paulinha, que é outra amiga. Cara, eu gravei no telão da Times Square. Estava contando aquilo para ser novidade. Eu estava fazendo tudo. Eu lembro uma vez que eu ouvi eu estava almoçando na casa da Lu Gastal, que é muito minha amiga, e a Lu falou assim: "Cara, não fala tudo para todo mundo". Pai, eu consigo segurar no osso. Claro que muitas pessoas sabiam, mas a geral não sabia, ou seja, eu não coloquei no Instagram. E quando aquilo finaliza com a enchente, porque é horrível o que aconteceu, ah, literalmente as águas levaram embora. E eu disse: "Cara, aquilo que eu tô construindo parece que não é para construir". Mas tinham 3 coisas que não tinham, aliás 3 não, tinham 4 coisas que não tinham ido pra cozinha da True Bites. Tu viu que o assunto foi assim, né. uhum. Não tinha ido a máquina de sorvete, que ficou na minha casa porque ela era muito pesada, e 3 chocolates, que iam ser produtos de oportunidade da True Bites, tá. E aí eu tô conversando com o pessoal da minha agência, disse: "Cara, vamos fazer um site, vamos colocar isso pra rodar". E eu coloquei, acho que era 16 ou 17 de junho, e começou a vender. E por enquanto, nem passava pela minha cabeça ter Just Chocolate, nada. Aí final de setembro, meio de setembro, tô vendo stories, e aí eu descubro que a Levan foi embora, saiu da Casa Prado. Ele posta esqueci do vídeo dele, ele saindo, ele aperta no controle, a porta baixando. Então, a partir de agora não teremos mais loja na Casa Prado, somente na nossa matriz, em tal lugar. Eu liguei no mesmo 2 minutos depois, pro Beto, pro dono da galeria. "Beto,
Tu me prometeu uma loja aí, e agora tu tem uma loja. Não, mas não sei o quê, eu tenho uma lista de pessoas. E aí eu comecei, aí eu sempre preciso marcar contigo. E nós ficamos marcando e desmarcando, marcando, desmarcando por 2 semanas. Nisso, os chocolates da True já estavam em Pelotas. Tinha colocado no restaurante de um amigo meu e vendendo. Mas só pra, cara, fazendo dinheiro. Eu perdi tudo que eu construí palpável na minha vida adulta, na enchente. Inclusive, meu depósito do que sobrou das velas. Ah, Ficava a 2 quadras do Estúdio Caldeira. Acabou na enchente. E aí eu tô sentada um dia na frente da loja, e aí o Beto passa, o Roberto passa. Eu disse, Roberto, vim ver a loja. Tá tomando um chá de banco? Aí disse, todo tá me dando um chá de banco. E aí ele abre a porta, começa a me mostrar, e eu olho assim, tipo assim, pá, bem pequenininha mesmo, pensei comigo, né? Ele assim, bah, mas tu sabe que tu não pode ter tua confeitaria aqui, cookies aqui, que eu sei que tu faz, né? Tu não pode ter aqui por causa da loja do lado. E eu, mas assim, Débora, eu juro por tudo que é mais sagrado nessa vida. Eu, na hora, não tem problema, vou fazer uma loja de chocolate. Tá, e tem nome? Eu falei, tem. Just Chocolate. Aí ele fecha o controle, tá, eu vou me reunir agora de tarde, que com o pessoal da galeria, te dou uma resposta até o final do dia. E eu tava para ir para Paris e para Londres, que eu tava indo para Ciel de Paris. Eu saí da galeria, eu disse assim, o que eu inventei? Uma loja de chocolates com o nome Just Chocolate. Eu não sei de onde é que eu tirei. Te juro por tudo que é mais sagrado, eu não sei de onde é que eu tirei. E eu fui para casa e eu comecei assim, tá, agora que eu tirei, eu tenho que inventar ela. E eu fui pro Canva e eu comecei a pensar no logo. Aí eu não encontrava logo lá. Era ChatGPT, era não sei mais o que. Às 2h pouca da manhã, 4 horas da manhã, eu achei o logo que eu queria, da forma que eu queria. Né? Tira daqui. Ah, gente, se eu mostrar os prints, deu é esse chocolate que eu quero, mas é esse boneco que eu quero, e corta e tira. Porque eu não entendo nada disso. Eu não sou designer. Eu sou metida. E aí eu faço o meu logo, e aí começo a pensar nas embalagens deles. Porque as embalagens da True, elas já existiam. Porque um dia, quando eu criei os chocolates, na verdade, a chocolate da True era chocolate da True, literalmente. E aí ele ganha um outro protagonismo. Ele passa a ser True Chocolate. Do lado do meu computador, na mesa da sala. Porque desde que eu trouxe ele de Nova York, em janeiro do ano passado, eu perdi minha mesa de jantar em casa, porque eu trouxe um desktop na mão da Apple. E lá eu coloquei, e tinha trazido uns chocolates da Tony's. E eu olho para aquilo e eu quero tudo colorido. E aí eu começo a criar o True Chocolate, mas é o seguinte, o True é pro saudável. Então fica o Just pro, né, com açúcar orgânico. E aí surgem as duas marcas dentro de uma mesma loja. Então foi mais ou menos assim que surgiu. Só que eu tinha pouco tempo, porque eu estava indo para a Europa, para uma feira, a primeira maior feira, grande feira que eu ia na minha vida. E eu botei aquilo como objetivo, porque eu estava presa com a enchente. Eu estava enlouquecendo com a enchente. Né? O pós-enchente, eu tô com sequelas disso ainda. Crises de ansiedade. Né? Eu não digo terrores noturnos como a gente tem como criança, mas eu tive muito pesadelo. Muito pesadelo. Mesmo. Com a enchente, com como fazer. Eu não digo não só para ajudar as pessoas, mas para me ajudar. Né? E eu tinha recém pedido demissão do Grupo Swan, que eu fiquei 2 anos fazendo um relacionamento new business. E na minha carta de demissão tá escrito, a gente sempre sabe a hora de fazer check-in e a gente tem que saber a hora de fazer check-out. Porque eu precisava me reconstruir, porque senão eu ia virar empregada. E eu não sei, eu não nasci para ser empregada dos outros. Então, parece vários assuntos, mas é tudo sobre a Paula.
Eu quero te perguntar quem é a Paula, quem é a Paulinha e quem é a Paloremo? Que tu trouxe essa divisão. É. Cara, a Paula agora é a mulher, né? É adulta, cheia de responsabilidades. Não que eu não tivesse antes, mas é diferente. É, eu acho que a Paula vem se construindo desde o picadeiro. Desde o picadeiro. Desde o Aceito Idiota. Acho que a Paula nasceu ali no dia 1º de dezembro de 2019, né? Porque até então foi sempre a Paulinha. Quem é a Paulinha? Pá, a Paulinha é uma guria bacana pra caramba, né? Que fez de tudo um pouco, ou de tudo muito, nessa vida pra si e pra todos. E sempre foi uma pessoa engraçada, né? Expansiva, não só nas redes sociais, mas às vezes quando não tinha redes sociais, mas sempre lutou com uma Paulinha interna que tinha várias dores, várias dores. E as pessoas, aliás, eu não tô aqui pra cagar regra nenhuma, né? Muito pelo contrário. Mas, na verdade, as pessoas têm que ter o cuidado sempre, como vai tocar nos outros, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Eh, se va a Paula de hoje não é a mesma Paula de 10 anos atrás, né? Então, sempre ter como assim: "Ah, mas é a Paulinha". Não, tu não conhece a Paula de hoje, né, tu desconhece a Paula de hoje. Tu conhece a Paulinha de anos atrás, que fazia, acontecia, que era mais moleque, né. E a Paulo Remo é a personagem Do das redes Instagram. sociais, né. E eu tinha a minha parceira, eu tinha o meu Robin, que era a Maria Fernanda. A gente tá muito apertada de tempo, tá? Mas ainda Uhum. tenho 2 coisas que eu gostaria de trazer. É impressionante como o tempo passa rápido. Como é que eu me lembro disso? Eu me lembro quando tu começou a postar que ela não estava bem e eu não sei se foi nessa época ou se foi antes, porque dava pra ver que vocês eram muito unidas, né. Tu e a Maria Fernanda, que pra quem não sabe, era a cachorrinha da Paulinha. Eu pensava assim: "Meu Deus, como é que ela vai lidar quando essa cachorra for embora? Como é que tu lidou com o luto?" Eu ainda lido com ele. E, porque na época que ela morreu, eu não tive tempo pra sofrer por ela, por causa de um relacionamento tóxico, né. A Maria Fernanda era meu alter ego, óbvio, né, gente, por favor. Eu lembro uma vez que eu tive uma namorada que tinha um perfil fake de alter ego, e às vezes a gente não tem esse entendimento até a gente passar a ter. E a Maria Fernanda era, eu brinco que no meu ateliê de velas, ligavam para o meu telefone, eu disse: "Só um pouquinho", a Maria Fernanda aqui falando: "Ah, deixa o recado", meu alter ego, né. Então a Maria Fernanda era meu Robin, meu Robin. E ao mesmo tempo, minha parceira, minha parceirona, porque tem coisas que ela me dá que vai muito além do alter ego, né. De amor, de carinho, de isso quem tem conexão com um bichinho, tu teve também com o teu gato, né. Então, assim, a Maria Fernanda, ela participou muito. Eu tinha um sonho de ter levado com ela comigo junto para Nova York, ter feito uma viagem, e a gente não fez. E aí, ela morre, eu tive que tomar a decisão por ela. Ela estava sofrendo Eu tive que tomar a demais. decisão também. Ela estava sofrendo demais
E as últimas 2 noites dela, ela dormiu comigo, eu tive conversas com ela. Pedi pra ela ir, né, pra ela ir tranquila, que eu ia conseguir me virar. E o dia que ela morreu, que eu tive que tomar a decisão, eu pedi, depois que foram dadas as injeções dela, eu pedi 10 minutos com ela sozinha. E ela, eu acho que ela deu um downgrade, assim, ela vai até os 15 anos perfeita. E ela foi vertiginoso a queda dela dos 15 para o 16, que eu acho que ela, tratando na terapia, né, a Maria, assim, ficou comigo pra até eu encontrar alguém. Mas eu entrei numa relação tóxica, e hoje eu consigo falar que eu entrei numa relação tóxica, porque foi muito difícil sair dela. E aí, tem dores que eu tô curando pós essa relação tóxica, que eu não pude, porque eu acho que a finitude, né, eu ouvi uma vez, o Carpinejar falar, né, o que é a morte. Eu não sei lidar com a morte, não sei lidar com a morte, não sei lidar com a morte, não sei lidar, porque é aquilo que a gente pensa, o que a gente gostaria de ter feito, aquilo que a gente não vai fazer mais no dia seguinte, a partir daquele minuto, porque não tem mais aquela outra resposta, né. Então, não é o baninha, não é o rabinho abanando, não, é as conversas comigo mesma, no espelho. Então coisas da Maria Fernanda e esse espelho, eu ainda tô tratando, porque eu não tive espaço para tratar por outros motivos. Eu até me esqueci qual era a minha outra pergunta. Tu sabe que, eu agora estava no South by Southwest, e para mim, a melhor palestra que eu assisti, melhor, eu acho que em cada um toca diferente as palestras, né. E para mim foi transformador ter ido, foi tão transformador ter ido no South by Southwest quanto foi ter feito Picadeiro. E eu ainda tô, Digerindo. muito. E a palestra que mais me tocou foi como quebrar ciclos de toxicidade nas relações. E eu passei por um perrengue pessoal horrível, que eu não postei nas redes sociais. Quer contar? Eu acho que eu posso contar em parte, porque eu acho que isso sempre pode ajudar alguém. E acho que no momento que eu falei sobre essa palestra, o que veio de mensagem no meu Instagram, né? Porque não, eu até acho que não é só a pessoa tóxica, né? Eu acho que eu acho também aquilo que a gente tá vulnerável Para permitir. para permitir isso, né? Então, assim, eu chorei horrores naquela palestra. Chorei horrores naquela palestra, porque, assim, parece uma cartilha, mas é uma cartilha com vários motivos para tu entrar naquele ciclo de toxicidade. E aí tu pensa assim, pá, mas a Paula, que é forte, que é alegre, que não sei o quê. Pois é, gente, mas eu também caí nessa. A gente cai. A gente cai e é difícil sair, né? É difícil sair. Porque eu acho que todo mundo tem seu lado alegre, seu lado triste, independente da gangorra. E aí, quando a gente entra no lado triste, lutando contra a Paula, a Paulinha e a Palorrema nisso, foi bem difícil mesmo. E eu acho que a cura para isso vem do falar. A cura para isso vem do falar. Porque algumas pessoas se sentem, acho que, constrangidas de falar e acabam guardando. E às vezes tem saídas ruins para isso. O que a gente faz na terapia? A gente fala, a gente bota para fora. E eu acho que isso eu demorei muito, demorei mesmo.
E demorei mais de um ano. Tem feridas abertas e tem feridas que nunca vão se fechar. Né? Então, assim, quando tu perceber um amigo numa relação tóxica e ele vier falar contigo, ouve. Escuta. Escuta, porque ele tá te pedindo socorro. Ele tá te pedindo socorro. E hoje eu posso dizer assim, de peito aberto, que eu consegui sair disso com várias sequelas. Com várias sequelas. Com várias sequelas e me protegendo de uma próxima. Porque eu sou jovem, eu vou ter outras relações. Né? E já tive algumas nesse interim e tento ter, assim, tem um nomezinho, né? 2 nomes, né? Responsabilidade afetiva. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Não é mesmo. Então, assim, eu luto com a Paulinha, eu luto com a Paulo Remo, eu luto com a Paula, né? Para uma próxima. E aí, nisso, eu crio um filho, que é uma empresa, né? Uma nova empresa, da qual eu assinei o contrato dessa empresa e o contrato do aluguel no mesmo dia, no saguão de Guarulhos, embarcando para a Europa, para a feira. E aí eu ligo para minha psiquiatra, assim, pelo amor de Deus, eu preciso falar contigo. Assim, o que houve? Tu não estava viajando? Eu preciso contigo meia hora. Eu acabei de me enraizar. O que isso significa para ti? Eu vou te dizer que são etapas, né? Eu me senti pronta para isso. Ao mesmo tempo foi no susto. Porque eu saí de uma relação tóxica. Eu entro numa enchente. Onde eu perco as minhas coisas palpáveis. E eu estava criando uma outra coisa que eu não sabia nem o que ia dar, mas eu sabia que eu queria criar e que ia dar certo e que tá dando certo. Tá super dando certo. E eu tô tão feliz com isso. Tão feliz com isso. Mas, guria, foram vários sentimentos. Vários sentimentos. Eu vou dizer que os meus últimos 2 anos não foram fáceis. Não foram fáceis mesmo. E eu acho que eu tenho tentado me preservar mais. Uma coisa que eu noto não, é perceptível, do nosso último podcast, vamos dizer assim, né? Eu tinha a preocupação de postar 2 vezes por dia, porque as redes sociais fazem parte da minha vida. Hoje eu posto 1, 2 vezes por mês. Isso é uma baita diferença. Porque até quem vê hoje isso me enxerga de outra forma, com uma outra validade. E aí, para tudo na minha vida, nada mais é quantitativo, é qualitativo. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Eu não fazia muita ideia para onde que a gente ia e eu quero te agradecer muito pela tua fala e pela tua verdade, pela tua emoção. E eu vou te deixar um desejo meu para ti. Vou torcer e estarei à disposição para conversar, mas que bom que tem uma terapeuta. Elas nos salvam. Porque tem uma linha que conecta a Paulinha, da Paula Remo, e espero que tu encontre e te aproprie dessa linha. Não, ela tá aqui. Para que tu faça assim, ó. Só não deu tempo de falar mais aqui. Tudo é tudo é tu, né? E eu gostaria muito de te escutar mais. Quem sabe a gente combina um próximo, no episódio 2. Quer deixar tuas palavras finais? Quero em relação a mudanças, né? Eu que também dou consultoria, né?
Mas na parte gastronômica, e muitas vezes, tem muitas pessoas às vezes, que me procuram porque estão mudando de carreira, ou então porque veem que as minhas coisas estão dando certo, e diz, também quero isso, assim, talvez isso não seja o teu caminho, né? E que as pessoas tenham menos vergonha das mudanças que querem fazer na sua vida, porque eu acho que o que impede isso é o que o outro vai falar de ti. A preocupação com a opinião do outro. É isso. Vá. Muito obrigada. Foi incrível. Queria o papel. Pessoal, um baita episódio com muitas reflexões para digerir. Deixe seu comentário, compartilhe, curta meu canal, comente. Faça aí o viral que nem Just Chocolate, que a galera tá lá viralizando. Me ajude a chegar a mais pessoas, para que a gente impacte a vida positivamente, né? Do outro. A nossa mesmo, porque tu vai sair transformada de alguma forma daqui. E eu também. Eu vou te levar comigo. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.